Shalom, queridos. Hoje é Romanos, capítulo 13. Fala sobre a submissão às autoridades. Em Romanos 13, Paulo aborda um tema delicado, a sujeição às autoridades. Os cristãos de seus dias viviam sob a opressão do império. Muitos deles eram mortos, torturados ou lançados aos leões nas arenas para divertir as multidões. O ensino de Paulo utiliza o exemplo de Jesus, que se sujeitou mesmo sofrendo a injustiça, confiando sua alma a Deus, que o podia livrar. Após isso, ele mostra que o amor é o caminho para agradar a Deus, cumprir a lei. O amor é um cumprimento da lei. Romanos 13 fala da submissão às autoridades. Roma era a capital imperial, a sede do governo civil do Império Romano. Como residentes em Roma, os primeiros leitores de Paulo estavam cientes da glória e da vergonha daquela cidade nos dias de Nero, que reinou de 54 a 68 depois de Cristo. Mas eles também eram cidadãos do reino de Cristo. Sendo assim, Paulo discutiu a relação de um cristão com governo e governantes civis, tendo em sua extensão quanto em detalhes específicos. Essa discussão é a passagem chave do Novo Testamento sobre o assunto. A exortação básica do apóstolo é todos devem se submeter às autoridades governamentais. A razão básica para tal submissão é que essas autoridades são estabelecidas por Deus. Um indivíduo que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o Deus que instituiu. Essas pessoas estão, portanto, realmente se rebelando contra Deus e trazem julgamento civil, possivelmente divino, sobre si mesmas. Aqueles que obedecem e fazem o que é certo não precisam temer autoridades. Na verdade, os líderes civis elogiam aqueles que fazem o bem. Servos de Deus? Além disso, um líder civil é um servo de Deus, um conceito frequentemente esquecido hoje. Romanos 13, de 4 a 5. Ao elogiar aqueles que fazem o que é certo, o próprio líder civil faz o bem. Mas, por outro lado, ele a espada como servo de Deus, como agente da ira. Então, por outro lado, ele usa a espada como servo de Deus, como agente da ira. A força governamental usada de maneira apropriada ajuda a prevenir a tirania e executa a justiça, trazendo punição ao transgressor. Um cristão tem duas razões para ser submisso a autoridades civis: para evitar uma possível punição e para dar atenção à sua consciência, que o excita a obedecer às ordenanças de Deus. A responsabilidade de um cristão para com as autoridades civis envolve mais do que obediência. Romanos 13, de 6 a 7.
Também inclui apoio por meio do pagamento de impostos, como vemos em Mateus 22, 21. Isso ocorre porque os líderes, como servo de Deus, devem dedicar seu tempo integral ao governo e precisam de apoio por meio de impostos dos cidadãos, incluindo os cristãos. Portanto, o cristão deve dar a todos o que lhe deve. Portanto, o cristão deve dar a todos o que lhe deve, seja em dinheiro ou respeito e honra. Louvado seja Deus. E aí o que nós vemos também, se é para ser obedecidas às autoridades civis, imagine as autoridades no meio da igreja. Como é difícil isso, né? O ser humano vem com aquela síndrome do Éden. Tratando de obediência é aquela coisa séria. Bastou uma pessoa dizer, proibido isso aqui, é justamente aquilo que foi dito que é proibido que se faz. Ou quando se diz, temos que fazer isso aqui, é justamente isso que a gente não vai querer fazer. Infelizmente é assim, mas nós sabemos que a palavra de Deus condena isso, temos que obedecer. Já imaginou? Hoje nós sabemos que está liberado as mulheres em todos os setores. Qualquer setor que a mulher desejar e tiver essa condição de estar, ela vai poder ficar. Não, a nossa cultura é essa. Onde tiver alguém que vote em uma mulher para ser prefeita, ela vai ficar no lugar de prefeita. Se alguém votar para presidente, ela vai ser. Então, isso é uma coisa que a nossa cultura já está resolvida. Então, no meio da igreja, também não é diferente, porque o Senhor, Ele manda que a gente respeite a autoridade. Então, nós sabemos que uma mulher no meio da igreja, se ela é uma diaconisa, ela é para ser respeitada e obedecida. Se ela é uma missionária, é para ser respeitada e ser obedecida. Seja qual for a posição dela, seja qual for, contanto que ela seja autoridade, tenha pessoas debaixo da sua orientação, essas pessoas devem respeitar. Agora, interessante que o diabo fez um transtorno no meio da igreja, porque temos alguns textos da Bíblia que são mal interpretados, dizendo que a mulher fique calada na igreja. Uma interpretação errada. Quem não souber como é que interpreta correto, por favor, pode recorrer à apóstola Raia Nascimento, que eu vou mostrar os detalhes, porque que tem escrito isso na Bíblia, que a mulher deve ficar em silêncio. Já falei em vários púlpitos e posso falar para você que ainda continua sem saber. Então, no caso, Deus está se contradizendo se ele colocou uma mulher chamada Débora, que ainda estava no Antigo Testamento, um tempo que era mais cruel ainda em relação às mulheres, que os homens tinham a mulher como um zero à esquerda, ninguém respeitava, não queria nem saber, nem se citar o nome da mulher, não se citava. Quantas mulheres na Bíblia, no Antigo Testamento, que o nome não foi nem citado. Mas Deus não mostrou que ele tinha problema com as mulheres, porque senão ele não pegaria uma Débora para mandar dar ordem a um exército de homens israelitas. E foi dependendo de tudo que ela orientou que o exército foi vitorioso. Então, desde a antiga aliança que a mulher já podia falar. Então, por aí você sabe que a ordem que Paulo está dando lá nas igrejas de Coríntios, dando ordem lá para Timóteo, carta de Timóteo, e na igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, e lá em 1 Timóteo, não é se contradizendo a ordem de Deus. Paulo, homem cheio do Espírito Santo, ele estaria desfazendo o que Deus fez? É porque naquele ambiente ali havia uma necessidade. Quando você quiser estudar sobre isso, me procure. Para você não estar desrespeitando as mulheres, principalmente os homens, que não desrespeitam, eles acham que a mulher não pode estar dando ordem, é porque eles não estudaram ainda bastante. Se estudassem, nem precisava ir para um estudo mais profundo de teologia, como eu estou propondo, se quiser, porque bastava ver que se Deus pegou a mulher e ordenou que ela fosse dirigente daquele, estivesse dando todas as coordenadas, tudo que era necessário para o exército ser vitorioso, é porque Deus não tem esse problema. Isso são questões do momento, da cultura, do que estava acontecendo naquele momento lá
na igreja primitiva. Então é bom que todo homem e toda mulher respeite a autoridade, em nome de Jesus. Se a autoridade não estiver bem, nessa carta aqui também, capítulo 13 de Romanos, está falando que sendo boa ou má é para ser obedecida. Você acha que é somente as autoridades civis que sendo boa ou má é para ser obedecida? Ou a autoridade também no meio da igreja? Então não tem saída para a gente. Ainda que o que temos visto é justamente a síndrome do Éden. E nós devemos ter cuidado, porque as bênçãos correm atrás daqueles que obedecem. E o que foi que correu atrás de Adão e Eva? Maldição. Primeira desobediência, maldição. Mas Deus nos deu uma chance. Deuteronômio 28:2, ele diz, se alguém obedece, eu deixaria as bênçãos correr atrás dele. Então obedeça. Se a autoridade for má, quem vai puni-la é Deus. Então se conserve na obediência a todas as autoridades, como está falando aqui em Romanos 13. Eu creio que vocês, a essa altura, já estão bem entendidos que esse discipulado é de nobreza, não é? Considere, honre a Deus, honre ao Espírito Santo, honre ao Senhor Jesus Cristo. Somente Ele poderia nos dar um discipulado nesse nível. Você já imaginou, você pode estar em qualquer parte do mundo. Seu discipulador envia um link para você, você responde e envia de volta para a Apóstola Rainha Nascimento o seu questionário respondido. Então, uma das coisas que você vai fazer é que, sendo tempo de férias, se chegar o tempo daquelas férias de janeiro, de final de dezembro e janeiro, você não vai parar de ler a palavra. Eu não acredito que você vai para um acampamento, que você vai passar um período de veraneio e não vai entrar no lugar secreto para conversar com Deus. Pois nesse lugar secreto é lugar de obediência. Deus vai te receber no lugar secreto, vai falar com você, que você pegue a Bíblia e leia o capítulo justamente do seu discipulado. Você não ia ter que ler um capítulo da Bíblia pela manhã, no seu lugar secreto, pelo menos deveria, né, por obediência, estar com a palavra junto ali, conversando com Deus. Então você já pega justamente o capítulo que você vai aprender do discipulado. É capítulos da Bíblia discipulado. Por isso não tem para onde correr, em qualquer lugar que você estiver, você vai precisar de meditar na palavra se você é um servo fiel do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a palavra. Então prepare-se na sua malinha, você vai com o seu celular e vai também com a sua Bíblia. E onde estiver, responda questionários, envie para a Apóstola Renascimento e coloque lá no vídeo, no YouTube, escrito, meu discipulador é fulano de tal. Aos filhos de missionários, filhos de bispos, filhos de pastores, filhos de discipuladores, eles vão colocar no YouTube, os filhos colocam no YouTube, meus discipuladores são meus pais, fulano e fulana. Mesmo que ele tenha um outro discipulador, mas vai destacar os pais. Adolescentes e jovens vão destacar os pais, lá no vídeo, no comentário no YouTube. Isso é obediência, e a obediência traz bênçãos. As bênçãos correm atrás dos obedientes. Então, mais uma vez, eu quero dizer aqui para vocês, queridos discipuladores e líderes de célula, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com discípulos e discipuladores MAI FJ, seja com líderes de células e colíderes de células, com seus componentes de células MAI FJ, desde agora e para sempre. Louvado seja Deus. Amém.